são bastante severas. Quais são as penas? Primeiro, a perda da função pública ou a suspensão dos direitos políticos. São duas penas que podem ser estabelecidas pela lei de improbidade. A perda da função pública só no trânsito em julgado, só pode determinar a perda da função pública de um ocupante de mandato ou de cargo ou emprego público com o trânsito em julgado da ação. Certo? O que nós falamos antes é o afastamento temporário do cargo, cautelar, se o sujeito está atrapalhando o andamento da ação. Isso é uma coisa. A perda da função só no trânsito em julgado. Ou a suspensão dos direitos políticos, né, que aí vão de 3 a 10 anos, dependendo da gravidade do delito que ele cometeu. Então, nós temos a pena mais grave de todas, que é a perda da função pública pelo ocupante de cargo, de emprego, ou aquele que exerce o mandato eletivo. Com um detalhe aqui bem importante, pessoal, tem uma exceção, que é do presidente da República. Né? Isso é uma coisa boa de se perguntar numa prova, num concurso, numa prova oral. O presidente da República não sujeita a perda da função pública por uma ação de improbidade. Por quê? Porque a Constituição estabelece, a gente sabe, né, é um assunto que está na moda, a Constituição estabelece que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do presidente da República se dá nos crimes de responsabilidade por determinação do Senado, com autorização da Câmara dos Deputados, ou nos crimes comuns pelo Supremo. Então, o presidente ele não pode sofrer essa pena numa ação de improbidade administrativa. E aí vem a grande questão, né? O bom examinador numa prova, ele levanta a bola primeiro para que o candidato responda certo, e aí ele vem com a questão que ele queria fazer. Então, a questão é a seguinte: mas o presidente não responde por improbidade administrativa, mas pela lei de improbidade administrativa, perante o juiz de primeiro grau, porque a ação vai ser desenvolvida no primeiro grau, né? Porque não existe privilégio de foro na ação de improbidade. Ele não vai responder por improbidade administrativa? Vai. Só que ele não está sujeito a essa pena de perda da função e perda dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos. Mas ele está sujeito ao ressarcimento ao erário, por exemplo, que é uma das penas. Então, ele está sujeito à lei de improbidade, porque ele não pode ser afastado numa ação de improbidade do cargo, porque isso aí é prerrogativa do Supremo ou do Senado Federal. Então, essa é uma questão que é importante. Alguns sustentam que os parlamentares também estariam à mesma regra, porque seria só a respectiva casa que poderia afastar, mas o Supremo entende que não. Os parlamentares respondem pela ação de improbidade e podem, teoricamente, perder o cargo, a função, por ordem, determinação do juiz. E nós temos a suspensão dos direitos políticos, tá? Que, na verdade, ela também é uma pena muito severa. Se o sujeito é um particular, simplesmente, que não exerce um cargo público ou não concorre a mandatos seletivos, o que vai acontecer com a suspensão dos direitos políticos? Ele não vai poder votar. Em regra é isso, ele seria o mais severo, ele não vai poder votar nesse período de 3 a 10 anos. Tá? Mas se ele é, por exemplo, alguém que ocupa um mandato eletivo, aí ele não vai poder concorrer por esse período todo, de 3 a 10 anos, dependendo da pena, sempre com trânsito em julgado. Tá? E se ele é um ocupante de cargo, ele vai perder o cargo e não vai poder concorrer novamente. Aliás, nenhum cidadão, qualquer um que perdeu os direitos políticos, seja um particular ou seja um ocupante de mandato eletivo, não vai poder, nesse período, realizar concurso público, ter um cargo em comissão, concorrer à eleição, enfim, não vai poder nada disso. Né? Suspensão dos direitos políticos. Então, é uma pena muito séria. Daqui a pouco o sujeito perde os direitos políticos por 8, 9 anos, 7 anos. Nos casos mais graves, que é enriquecimento ilícito, pode chegar a 10 anos. E aí ele não vai poder concorrer, não pode ter cargo público, não pode nada, durante todo esse período. Então, são penas que são, como eu estou tentando mostrar para vocês, bem severas. E fora a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, nós temos a parte financeira, que é o ressarcimento ao erário e a perda de bens. Né? O foco da ação de improbidade é a punição, né? Diferente da ação civil pública. O foco da ação de improbidade é a perda da função e a suspensão dos direitos políticos. Mas também há o ressarcimento de bens e a perda de bens. Quer dizer, o ressarcimento de bens. O sujeito devolve aquele prejuízo que ele ocasionou para a administração pública. Né? Mas muitas vezes não se trata
de um ressarcimento de bens. Muitas vezes ele vai perder bens mesmo que não tenha havido prejuízo ao erário. Porque ele perde os bens que ele, de forma ilegítima, agindo de forma contra a probidade administrativa, ele adquiriu. Ele pode adquirir bens sem causar prejuízo ao erário. Um exemplo bem simples e bem comum. Um vereador que fica com 30% do salário dos seus funcionários na Câmara. Ele ocasionou prejuízo ao erário? Não. O erário paga todo mês aquele salário X aos servidores. Prejuízo ao erário não teve. Né? Teve enriquecimento ilícito. Ele pegou um dinheiro que não era dele, usando aquela função, e de forma absolutamente imoral, ele exigiu dos servidores. Né? Então, ele tem que devolver esses valores, isso aí é a perda de bens, ele tem que devolver esses valores que ele adquiriu de forma ilícita. Ele enriqueceu ilicitamente, mesmo que não tenha causado diretamente um prejuízo ao erário. Então, ele pode tanto ser determinado o ressarcimento ao erário, quanto ressarcimento ao erário, mesmo que ele não tenha ganho nada pessoalmente, ele pode ter causado prejuízo ao erário sem ter aumentado seu patrimônio. Tá? Como o contrário, ele pode ter aumentado seu patrimônio sem ter prejuízo, sem ter causado prejuízo ao erário. Em todos os casos, ele tem que devolver esse valor do prejuízo ao erário ou daquilo que ele enriqueceu de forma ilegítima. Né? Mas o comum é ele causar prejuízo ao erário e, com isso, ter o enriquecimento ilícito. Essa é a forma mais comum. E fora essas sanções, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, a perda de bens, a lei traz outras sanções, como a multa civil, que eu falei aqui, que o Ministério Público pede sempre essa multa nos casos de improbidade aqui na Lava Jato. Tem a multa civil e a pena de não poder, e essa é muito grave para as empresas, né, de não poder contratar com a administração por aquele determinado tempo, né, e não poder receber nenhum tipo de benefício da administração. São outras penas, alguns até tentam alegar, não, essas penas não estão na Constituição, então são inconstitucionais, tal, não. Né, não precisam estar na Constituição, em que pese a Constituição fale de algumas dessas situações, como a perda da função pública. Enfim, mas são penas também bem severas, que não estão previstas na Constituição, mas estão previstas na lei de improbidade. Tá? Então, a multa civil, a impossibilidade de contratar com a administração, para quem faz licitação, isso aí é o fim, como você sabe, e também a questão da impossibilidade de receber qualquer tipo de benefício fiscal, de benefício público. Uma outra questão aqui que mostra a severidade da... Eu vou cuidar o tempo, nós vamos fechar uma hora certinho. Tá? Uma outra questão que mostra a severidade da lei de improbidade administrativa é a questão da prescrição. Né? Nessa comparação que nós estamos fazendo com a lei penal. Por quê? Quando é que começa a prescrição no crime? Né? Em regra, da consumação. Né? Foi consumado o delito, dali começa ali o termo inicial da prescrição. Consumação consumação do fato. Quando é que ocorre a prescrição na ação civil de improbidade administrativa? Depende. Se o sujeito é detentor de um mandato eletivo ou de um cargo em comissão e função de confiança, tá? A prescrição é de 5 anos depois 5 anos do fim do exercício dessa atividade. Quer dizer, a prescrição começa a correr 5 anos depois do exercício dessa atividade. Então, o que acontece? O sujeito tem um cargo de confiança. No primeiro ano, ele comete um ato de improbidade. Ele fica naquele cargo por 15 anos. A prescrição só começa a contar 5 anos depois daqueles 15 anos. Vai ser, no caso, no exemplo que eu dei, 20 anos a prescrição. Quer dizer, em todo esse tempo, o Ministério Público vai poder ajuizar a ação de improbidade. Se fosse um crime, não poderia, com certeza já estaria prescrito. Um senador, ele comete um ato no primeiro ano do mandato. Né? Acaba o mandato, depois de período do fim do mandato, depois de 8 anos, começa a correr o prazo de 5 anos de prescrição. Então, o prazo, nesse caso, para a ajuização de improbidade, ele é bem longo. Ele acaba sendo um prazo muito longo, mais extenso que o prazo para ajuizar uma ação penal. Isso para aqueles que não exercem cargo efetivo, para quem tem mandato eletivo e para quem ocupa um cargo ou uma função comissionada ou um cargo em comissão. Para quem é servidor efetivo, o que a lei de improbidade diz? A lei de improbidade diz que para o servidor efetivo,
a regra do início da prescrição é a mesma da lei respectiva do servidor, que fala do processo disciplinar. No caso do servidor federal, a lei 8.112. Tá? O prazo de prescrição do servidor efetivo para o ajuizamento da ação de improbidade é o mesmo da lei 8.112. Qual é o prazo da lei 8.112? Os casos de demissão, que é a regra, né? 5 anos, prazo começa, né? E se alarga por 5 anos a partir do momento do conhecimento do fato pela autoridade competente. E essa questão é muito importante. Tá? Isso cai em prova, porque principalmente prova objetiva, porque é um belo pega-ratão. Né? A gente decora 5 anos, prazo de demissão 5 anos, 5 anos. 5 anos do momento em que a autoridade competente toma conhecimento, né? E não do fato. Então, esses 5 anos, a autoridade competente pode tomar conhecimento depois de 10 anos do fato. E a partir dali que começam os 5 anos. Eu assisti um julgamento do CNJ, e dá para falar aqui, porque foi público, enfim, foi... eu costumo, às terças-feiras, normalmente uma terça sim, uma não, tem julgamento do CNJ. Do plenário do CNJ e passa no YouTube, no canal do CNJ. Eu costumo assistir. Né? Fica uma tela ali na sentença, uma tela no CNJ. E esses tempos, não faz muito tempo, o CNJ julgou o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, que respondia por... Eram vários processos administrativos, com vários fatos completamente diferentes. E se pediu o afastamento cautelar dele. E um dos fatos, num dos processos, ele teria adquirido um bem, um imóvel, por meio de leilão, um leilão judicial, e, portanto, que tramitava lá em Alagoas, portanto, ele, como juiz, não poderia ter adquirido bem. Essa história. Foi um dos fatos, havia vários fatos. E por esses fatos ele acabou sendo afastado, ele foi afastado da função, não só de presidente como de desembargador, ele tá afastado, até ser julgado de forma definitiva pelo CNJ. E o que ele alegou? Né? Ele alegou que estava prescrito aquela falta administrativa que ele teria cometido, estava prescrita por quê? Porque ele adquiriu aquele bem e no ano seguinte ele declarou no imposto de renda. Então ele deu publicidade para aquilo, ele não escondeu. E o que o CNJ disse? O que a corregedora falou? Colocou ali naquele julgamento. Ela disse, olha, a Receita Federal não é autoridade competente para punir o presidente do tribunal. A autoridade competente é o CNJ. Né? Essa autoridade competente, o CNJ não teve conhecimento lá quando foi declarado a aquisição do bem. Teve conhecimento agora. Então, agora que começou o prazo prescricional. Então, prazo de prescrição no processo administrativo federal, e que se aplica se o sujeito for ocupante de cargo efetivo na lei de improbidade, é o prazo de 5 anos a partir do conhecimento pela autoridade competente para julgar aquela pessoa. Né? Não que foi dado publicidade ou que outra pessoa conheceu aquele fato. E tem uma situação ainda mais séria, que é o seguinte, diferente do processo criminal, a ajuizada ação civil ela não prescreve mais. Né? Não tem prescrição pela pena em concreto, como tem no processo penal. Né? Então, o ajuizado dentro do prazo, ação civil, no caso da improbidade, esse processo pode durar 10, 20, 30 anos que ele não vai prescrever nunca. Como aquela situação que eu falei lá no início, no início da nossa conversa, aqui, do processo que já tem 11 anos, está na primeira instância, ele não vai prescrever mais. Porque quando ele foi ajuizado, não havia prescrição. Então, o sujeito não vai poder, ele vai poder dificultar ao máximo, mas no fim o processo não vai ter uma prescrição. No processo civil. Então, nesse caso, provavelmente o processo criminal, que também teve idas e vindas e está na primeira instância, ele provavelmente até já prescreveu ou vai prescrever, mas o civil não vai prescrever. Então, isso é complicado para o réu. Uma questão aqui bem interessante, que surge a partir de uma jurisprudência agora de fevereiro do Supremo, que é interessante vocês saberem, é o seguinte. Como é que fica a prescrição no caso de ressarcimento ao erário? Apenas simplesmente ressarcimento. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar, devem ter estudado já, acho que quando estudaram responsabilidade civil, na faculdade ou depois, vocês vão lembrar que tem o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que diz o quê? A lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente. É aí que vem, servidor ou não, é aí que vem, que causam prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
Lembram? É aquela regra pela qual a ação de ressarcimento do Estado contra o seu servidor não prescreve. É o que diz o artigo 37, parágrafo 5º. Pelo menos é o que sempre se achou que dizia o artigo 37, parágrafo 5º. Então, um servidor está dirigindo um carro público, ele é motorista, bate num carro particular, né, aquela historinha de sempre. Aí o particular vai ajuizar a ação contra a administração vai pagar, vai indenizar e vai buscar do seu servidor. E essa ação do Estado buscando do seu servidor, pelo 37, parágrafo 5º, não prescreve. Sempre se entendeu assim. Né? E, portanto, não prescreveria, pela mesma regra, nunca ação de ressarcimento na improbidade administrativa, porque é um ressarcimento da mesma forma, um ressarcimento por um ilícito. Tá? Um ilícito de alguém que agiu com improbidade. O que acontece? Em fevereiro desse ano, agora de 2016, o Supremo se reuniu e ele decidiu o seguinte: o Supremo entendeu que prescrição é a regra. Tá? Que a regra é prescrição. E que a norma do 37, parágrafo 5º, não pode ser interpretada de forma ampla. Tem que ser interpretada de forma restrita. Não pode se considerar que em todas as situações vai se afastar sempre a prescrição. E ele entendeu que nos ilícitos civis, que não tem uma maior repercussão, a prescrição vai ser de 5 anos, a partir do momento do fato. Então, a gente volta para aquilo que a gente aprendeu lá, de que não tem, nesses casos de ressarcimento do servidor público que não tem prescrição. Tem prescrição, sim. O Supremo entendeu agora, esse ano, que prescreve em 5 anos. Né? Que a interpretação do 37, parágrafo 5º, tem que ser restrita. Tá? E aí surge a questão, tá, e então prescreve em 5 anos na ação de improbidade. E essa questão está em repercussão geral para o Supremo decidir. Só que eu já adianto para vocês o seguinte: o Supremo vai decidir que não prescreve nunca a ação de improbidade. Por quê? Porque quando o Supremo disse que prescreve em 5 anos, ele falou o seguinte: o 37, parágrafo 5º, que fala que nunca prescreve a ação de ressarcimento do Estado contra o servidor, ele se refere, na verdade, ao 37, parágrafo 4º. O que é o 37, parágrafo 4º da Constituição? A norma que fala sobre a improbidade. Então, ele, na verdade, o que o Supremo entende que não prescreve nunca é o ressarcimento no caso de improbidade administrativa. Tá? E também eles adiantaram na decisão que seria o ressarcimento em caso de cometimento de crime. Nesses casos, não há prescrição. Nesse caso, o Estado pode ajuizar a ação quando quiser. Só nesses casos. Nos demais casos, prescrição em 5 anos. Quando não há ação de improbidade pelo servidor ou quando não há um crime, prescreve em 5 anos. Esse é o entendimento de agora. Só que quanto à improbidade administrativa, especificamente, eles acabaram não decidindo, mas é uma questão que está em repercussão geral e a decisão provavelmente vai ser essa. Bom, vamos começar a descida, então, vamos começar o encerramento. Eu só quero tocar a descida do avião, né, que vai começar, mas demora um pouquinho. Só quero tocar em alguns pontos que eu acho interessantes para vocês em relação à lei de improbidade também, para concursos, para provas e outras coisas. Primeiro, com relação à competência. Pessoal, a competência na ação de improbidade é do juiz de primeiro grau. A prerrogativa de foro, ela é uma exceção ao princípio da igualdade. Tá? Ela tem que ter uma previsão específica. Tá? Se a Constituição não fala que o réu da ação de improbidade, em alguns casos, dependendo do cargo, tem o privilégio de foro, se a lei não fala em privilégio de foro, não existe privilégio de foro. Então, todos respondem perante o juiz de primeiro grau, certo? Seja o vereador, seja o presidente da República. Todos respondem. A ação se desenvolve perante o juiz de primeiro grau e, a partir daí, vão levando as instâncias. O que acontece, no entanto? Há 10 anos atrás, em 2007, foi julgada uma reclamação pelo Supremo, reclamação 2138. E depois dessa reclamação, que discutiu a questão da competência na ação de improbidade, não teve mais nenhuma decisão. Então, essa é a decisão que existe. O que foi esse caso? Esse caso envolveu um ministro do governo FHC, do Fernando Henrique Cardoso, ministro Sardenberg, Ronaldo Sardenberg, que teria usado indevidamente um avião da FAB, né, que é uma coisa que a gente está acostumado a ouvir. E ele foi condenado. E ele chegou no Supremo. Chegou no Supremo o recurso extraordinário. Em 2007,
plenário do Supremo decidiu, por diferença de 1 voto, o seguinte. O plenário do Supremo decidiu que, como os ministros, nas ações nos crimes de responsabilidade pela Constituição, se sujeitam à competência do Supremo, quer dizer, o Supremo é competente para julgar os ministros nos crimes de responsabilidade. E como eles pensaram bastante para chegar aí. E como as ações, os ilícitos de improbidade também são ilícitos administrativos, o juiz de primeiro grau não poderia julgar a ação de improbidade porque a competência seria do Supremo. Enfim, eles colocaram que os delitos de responsabilidade, os crimes de responsabilidade, são os mesmos, da mesma espécie que os de improbidade administrativa. E como os de responsabilidade a competência é do Supremo, então na improbidade administrativa o ministro não pode ser julgado pelo juiz comum. E absolveu o sujeito por 1 voto. Eles fizeram um exercício grande para conseguir absolver esse ministro na época, né? Criaram uma tese bem interessante, foi muito discutida. O que acontece agora? Vieram os prefeitos e disseram a mesma coisa. Não, nós, por crime de responsabilidade, não somos julgados pelo juiz de primeiro grau. Não, os prefeitos são julgados pelo Tribunal de Justiça e nos crimes de responsabilidade, normalmente pelas câmaras de vereadores, depende da Constituição Estadual. Então, nós não queremos que os juízes nos julguem na ação de improbidade. Nós não podemos ser julgados pelos juízes de primeiro grau. Se isso for aceito, melhor revogar a lei de improbidade, porque a lei de improbidade ela atinge principalmente o prefeito, né, nas ações do Ministério Público Estadual, nas prefeituras, e muitas vezes os prefeitos respondem, quando são verbas federais que eles recebem, na Justiça Federal. E aí chegou no Supremo esse recurso ordinário para discutir a ação, e o ministro Euri Zavascki entendeu que tem repercussão geral a questão. Só que ele já adiantou, e está claro que o Supremo vai mudar de entendimento, né? Vai afastar essa ideia de que, se a competência para o crime de responsabilidade é outra, não é do juiz de primeiro grau, então ele não pode julgar a ação de improbidade, né? São coisas diferentes. Então, o que o ministro Teori disse quando recebeu essa ação aqui? Que agora está em repercussão geral para discutir se o prefeito pode ser julgado pelo juiz de primeiro grau. E aí, se a decisão for que ele pode ser julgado pelo juiz de primeiro grau, vai mudar também quanto a ministros e qualquer outra autoridade. Ele diz o seguinte: a decisão preferida na reclamação 2138, aquela de 10 anos atrás, contudo, não possui efeito vinculante nem eficácia erga omnes, não se estendendo a quem não foi parte naquele processo, uma vez que não tem os mesmos efeitos das ações constitucionais de controle concentrado de constitucionalidade. Tá tudo bem. Então, ele disse que não, essa ação só se refere àquele caso e não se aplica a outros, aquela decisão. E aí ele segue. Ademais, ressalta o fato relevante de que na reclamação 2138 foi decidido por escassa maioria de apenas 1 voto, sendo que 5 dos atuais ministros, Aires Brito, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber, sem que 5 dos atuais ministros, esses que ele citou, tenham votado sobre o mérito em razão de já o terem feito os antecessores. Quer dizer, metade do Supremo mudou desde aquela época. E o Supremo provavelmente vai decidir agora que não existe essa vinculação entre ação de improbidade e de responsabilidade, de crime de responsabilidade. Então, o sujeito pode ser julgado por crime de responsabilidade e pode ser julgado pela ação de improbidade pelos juízes de primeiro grau. A verdade é que os processos que existem hoje contra prefeitos estão andando normalmente, e nenhum processo desse foi suspenso para o tribunal usando essa decisão aqui. Foi uma decisão muito isolada, mas é uma decisão do Supremo. Mas essa decisão que, como eu disse, meio que, né, foi criada, elaborada, talvez, para aquele caso concreto, para a situação daquele ministro naquela época há mais de 10 anos. Contra quem pode ser ajuizada a ação de improbidade? Quem é que pode ser sujeito da improbidade? Isso aqui é importante porque a ideia aqui de quem pode cometer improbidade é muito ampla, né? Quem é que pode cometer ação um ato de improbidade e responder numa ação de improbidade? O agente público. O agente público aqui dentro daquela ideia mais ampla possível que vocês aprenderam nas aulas de direito administrativo. Quer dizer, todo aquele que exerce de forma remunerada ou não, transitória ou não,
uma função pública, um cargo, emprego ou uma função pública. Então, a visão aqui é bastante ampla. O STJ já decidiu, por exemplo, que, aliás, faz pouco essa decisão, que o estagiário responde por improbidade. Né? Aquele que exerce um estágio num órgão público. Já decidiu que o tabelião registrador, que tem uma função, que exerce uma função pública, em que peça ser um particular, também responde por improbidade administrativa. Então, a ideia é muito ampla. Né? Exercendo a função pública, ele responde, ele pode realizar um ato de improbidade administrativa. E, com ele, qualquer particular que participar daquele ato. Por isso que, como eu disse, muitas vezes tem um agente público e 20 particulares. Numa licitação, por exemplo, não é? Uma fraude numa licitação. Aí entra lá o diretor da empresa, o presidente da comissão de licitação e todas as empresas que participaram, que se juntaram para fazer uma fraude. Então, pode ter muitos particulares. Né? E não só particulares, empresas também. No caso da Lava Jato, são réus das ações de improbidade os particulares, os responsáveis pelas empresas que participaram dos ilícitos e as empresas. Né? Que, claro, as empresas não vão perder a função pública nem os direitos políticos, mas vão ser obrigadas a efetuar o ressarcimento ao erário. Tá? E devolver aquilo que ilicitamente ganharam. Então, a ideia é bem ampla no sentido de contra quem pode ser ajuizada a ação. Por isso que nós temos particulares, pessoas que não têm cargo público, que não exercem mandato, respondendo por ação de improbidade. Sempre vai ter um agente público na ação, pelo menos um. Né? Os demais podem ser particulares que se participaram do conluio com esse agente público. E quem é que pode ajuizar essa ação? Quem é que pode ser autor dessa ação? Nós falamos muitas vezes aqui, várias vezes eu falei de Ministério Público. Só que é importante para vocês não confundirem, gente, com a ação civil pública. Porque tem aquela discussão, a ação de improbidade é espécie de ação civil pública ou não é, enfim. Não interessa. O caso é que a ação civil pública, quem estudou vai lembrar, o rol dos autores, os possíveis autores da ação é muito amplo. Né? Pode entrar com a ação civil pública o Ministério Público, qualquer pessoa jurídica, direito público ou direito privado, da administração, pode entrar a Defensoria Pública, pode entrar a associação em atividade há 1 ano na defesa dos seus associados, todos esses podem entrar com a ação civil pública. Mas entrar com a ação de improbidade administrativa, não. O rol de quem pode entrar com a ação de improbidade administrativa é bem restrito. Só pode ajuizar a ação de improbidade administrativa o Ministério Público, estadual ou federal, dependendo da competência, claro, e a pessoa jurídica interessada. Quem é a pessoa jurídica interessada, que a lei fala? O ente público, né, seja personalidade pública ou privada, pode ser uma empresa pública, um Ministério da Economia Mista, mas o ente público que sofreu o prejuízo. Né? O ente público que foi prejudicado pela ação do seu agente que lhe causou aquele prejuízo. Ela tem legitimidade. Tanto é que na Lava Jato houve o ajuizamento de ação de improbidade pela União. E os juízes não aceitaram, dizendo o seguinte, não, mesmo que a União tenha a maioria das ações da Petrobras, ela juridicamente não é a pessoa jurídica interessada. A pessoa jurídica interessada, quem é que sofreu o prejuízo? A Petrobras, empresa pública. Ela poderia ajuizar a ação de improbidade, e o Ministério Público. Tá? Ela não ajuizou, quem ajuizou foi o Ministério Público. A União tentou ajuizar, mas se entendeu que ela não tinha legitimidade, porque ela não é a pessoa que foi prejudicada. Né? Os agentes eram funcionários da Petrobras, eram diretores da Petrobras, e não servidores da União. E finalizando, e talvez seja aquela coisa mais, deixando para o final mais importante, e é aquilo que vai se perguntar sempre que se falar numa ação de improbidade, o principal da ação de improbidade, o principal ponto dela são as espécies de improbidade. Quer dizer, quando há improbidade, quais são as espécies de improbidade? Isso aqui é o básico que quem vai fazer um concurso tem que saber. Porque se cair a ação de improbidade numa prova oral, vai ser perguntado de certo. Quais são as espécies de improbidade? E aí vocês têm que ter o cuidado e buscar memorizar as 3 situações. Existem 3 situações, 3 espécies de improbidade. 3 atos em que a pessoa, realizando esse tipo de ato, vai estar sujeito à lei de improbidade. Né? Que estão no artigo 9, 10 e 11 da lei. Né? Pensa no time de futebol, né?
nos 3 últimos atletas, né? Camisa 9, 10 e 11. São os 3 casos de improbidade. Qual é o primeiro? O primeiro mais grave, está no artigo 9º, enriquecimento ilícito. Né? Sujeito que enriqueceu ilicitamente realizando o ato de improbidade. Ele está sujeito às penas mais graves e mais severas. Lembrando a vocês, esse enriquecimento ilícito não significa necessariamente que ele tenha dado prejuízo para a administração, como é o caso do exemplo que eu dei do vereador que pegou dinheiro dos seus funcionários, né, dos servidores da Casa Legislativa. Ele teve enriquecimento ilícito, não causou prejuízo ao erário, mas ele agiu com improbidade e teve enriquecimento ilícito. Esses são os casos mais graves, enriquecimento ilícito, mesmo não causando prejuízo ao erário. Normalmente causa prejuízo ao erário, mas mesmo não causando, ele está sujeito às penas mais graves da ação de improbidade. Primeira situação é essa, do artigo 9º. O artigo 10º fala o quê? Atos que causem prejuízo ao erário. Aí é o outro lado da moeda. Né? O sujeito causou prejuízo ao erário. Mesmo que não tenha, daqui a pouco, enriquecido, mesmo que não tenha ganho R$1, mas ele causou prejuízo ao erário e ele tem que devolver esse dinheiro, ele está sujeito às penas. Por exemplo, um dos casos que a lei fala é dispensa indevida de licitação. O sujeito é presidente da comissão de licitação de um órgão público e indevidamente dispensou uma licitação e comprou, determinou a aquisição de produtos com valor maiores pelo fato de ter dispensado, com valores maiores do que seriam utilizados, seriam gastos para comprar se tivesse havido uma disputa licitatória. Certo? Ele não ganhou nada com isso. Ele pode até não ter feito isso dolosamente, mas ele agiu com improbidade porque ele causou prejuízo ao erário. É o caso do artigo 10º da Lei de Improbidade. Então, nós temos o 9º, enriquecimento ilícito mais grave, o 10º, que é o do meio, que é o ato que causa um prejuízo ao erário. Portanto, enriquecer ilicitamente pela lei é mais grave do que causar prejuízo ao erário. E o último, menos grave, é atentar contra os princípios da administração pública. Qualquer ato que seja considerado contrário aos princípios da administração pública. Por exemplo, não dar publicidade a um ato que é público, a um ato da administração, negar a publicidade, que a lei fala. Né? Atenta contra os princípios da administração. Numa prova, vamos perguntar primeiro isso para vocês. Quais são as espécies de improbidade? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ato contrário aos princípios da administração. Mas isso, para o bom examinador, como eu falei para vocês, ele só vai levantar a bola para vocês, para que vocês digam isso. A pergunta que ele vai fazer não é essa. A pergunta que ele vai fazer é o seguinte: candidato, mas o agente precisa agir com dolo ou com culpa? Dolo ou culpa para ser considerado ato de improbidade? A lei não fala, gente. Só que existe uma jurisprudência bem assentada do STJ. No caso, um processo que foi relator o ministro Yuri Zavascki, quando estava no STJ, e que é seguido hoje por toda a doutrina e por toda a jurisprudência. Que é o seguinte: quando a lei, se vocês lerem o artigo 9º da lei, fala de enriquecimento ilícito, ela simplesmente fala do agente que ilicitamente enriquece, mas não fala em dolo ou culpa, ignora. Quando ele fala no artigo 11º, quando a gente atenta contra os princípios da administração pública, ele não fala em dolo ou culpa, ele ignora. O legislador não fala nada. Quando no artigo 10º, que é o do meio, né, que não é nem a pena mais grave, que é enriquecimento ilícito, nem contra os princípios da administração, que é mais leve. Do meio, atos que causam prejuízo à administração. Por algum motivo, o legislador falou assim: os atos, o agente que com dolo ou culpa causar prejuízo à administração responde por crime de responsabilidade. Então, qual foi a conclusão que chegou a jurisprudência? Nesse caso do artigo 10º, quando a lei fala em dolo ou culpa, o agente, por óbvio, pode ser punido se agir com dolo ou se agir com culpa. Quer dizer, se ele causar um prejuízo ao erário, mesmo com culpa, isso é, sem dolo, ele não quis causar o prejuízo, mas ele causou por negligência, ele vai responder por improbidade administrativa. Nos outros 2 casos, do artigo 9º e 11º, como a lei não fala absolutamente nada, né, se entende que só com dolo. Só quando a gente quis causar, efetivamente, quis realizar aquele ato, que ele vai responder por improbidade administrativa. Quando ele enriqueceu ilicitamente,
né, de forma dolosa, ou quando ele, de forma dolosa, ofendeu algum princípio da administração. Nesses dois casos, precisa dolo. No outro caso, o caso do meio, precisa de dolo, mas pode haver culpa também. Certo? Vocês lendo a lei, vendo com calma depois, vão ter aí mais facilidade. Isso aqui não é uma aula, senão a gente falaria umas 3 horas sobre esse assunto, colocaria no quadro e tal. Mas só uma pincelada sobre esses assuntos que eu acho interessante que vocês observem e vejam depois, e nós tocamos, sem dúvida, nos pontos principais. Acho que eu respeitei, né, a 1 hora que eu tinha prometido. Foi mais ou menos isso. E eu agradeço a vocês e boa noite. Muito obrigado.